Abra comigo a Bíblia, por favor, 1 Samuel capítulo 1. No final, nós entregaremos nossos dízimos e ofertas. Vamos agora à palavra de Deus. Eu quero falar aqui de uma mulher muito especial na Bíblia. 1 Samuel capítulo 1. Todos, por favor, que têm suas Bíblias, possam abri-las. Quero informar os irmãos que sábado que vem de manhã aqui na igreja vai estar reunido o CIP, Conselho de Pastores Evangélicos. Vai estar aqui comigo, conosco, aqui uns 30 pastores ou mais. E eu queria pedir a equipe de louvor, para estar aqui cedo para ministrar a adoração, que os irmãos estejam. Começa às 9 horas, 9 da manhã. Pastores não gostam porque eles música muito badalada, mais música assim light, entendeu? Depois eu passo para vocês. Alguns é mais afoito igual eu, mas outros já são mais assim e tal. Passa. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zerfi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e a outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. E em Siló, e estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em morar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no teu coração falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu não sou mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu ele e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome de Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Oh meu Deus, tua palavra está aqui tão nítida na nossa vida. Tudo que nós quisermos tem que ser através de oração, Senhor. É o sacrifício que o Senhor nos dá para que possamos pedir ao Senhor. Que vitória que Ana teve, uma mulher que queria tanto ser mãe,
e o Senhor concedeu o desejo do coração dela. Eu te peço nessa noite, fala nessa noite às mães, aos pais, a todos nós, em nome de Jesus. Esconde-me atrás da tua cruz. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua. E todos digam amém. Podem ser. Eu quero nessa noite falar aqui de mães dignas que devem ser imitadas. Mães dignas de serem imitadas. O grande estadista americano Abraham Lincoln disse que as mãos que embalam o berço dirigem o mundo. As mães têm grande influência na formação do caráter de uma pessoa, na estruturação espiritual da igreja e na formação da nação. Mais do que ninguém, as mães convivem com seus filhos. Elas as carregam no ventre, no coração e nos braços. Ninguém sonha tanto com o futuro dos seus filhos. Ninguém defende tanto os seus filhos. E ninguém ora tanto pelos seus filhos como a mãe. Hoje vamos ver o exemplo de algumas dessas mães na Bíblia. Primeiro, uma mulher que não desiste de ser mãe. Eu acho isso extraordinário. Algumas mulheres hoje dizem assim: eu não quero ter filhos. Ontem o pastor abordou aqui no culto dos casais que há mulheres que não querem ter filho para não gastar dinheiro, para não passar dor do parto, para não ter que preocupar com a criança no crescimento por causa do mundo. Mas Ana queria ser mãe de qualquer jeito. Ela buscou isso em Deus. O que eu achei lindo em Ana é que ela não saiu buscando vários homens. Ana ficou só com o seu marido. Ela guardou enquanto Penina teve filhos. Ela não teve filhos. Mas era uma mulher que queria sentir o sabor do que é ser mãe. Ana é amada, mas ela era estéril. Que a Bíblia diz que Deus havia cerrado a madre dela. Quando uma mulher não tem filho, é Deus que faz isso, exatamente para que os que não podem gerar filhos busquem a Deus, para que Deus conceda filhos para elas. Na minha vida eu tive 5 experiências de mulheres que estavam sem ter filhos, e fizemos as orações por elas, e elas puderam, 6 puderam gerar filhos. Porque é um propósito de Deus. Por que você quer um filho? Qual o motivo desse nascimento? Mas vocês viram que quando ela pediu a Deus um filho, ela disse: Senhor, eu quero um homem. E quando esse filho nascer, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Ela já entregou ele para Deus antes mesmo disso acontecer. Houve aqui um propósito inicial. Tudo que a gente for fazer tem que ter um propósito. O que eu quero? Por que eu quero casar? Por que eu quero trabalhar? Por que eu quero ser cristão? Por que eu quero servir a Deus? Tudo tem que ter um motivo. Eu não posso simplesmente querer as coisas que os outros estão querendo, estão fazendo. Ana tem um sonho legítimo, mas está sendo adiado o sonho dela. Ela quer ser mãe, mas não pode. Ela é amada pelo marido, mas anseia por filhos, por um filho. Ela pede a Deus e a resposta demora. Não vem. Ana agarra-se com seu sonho, enquanto todos tentam demovê-la de esperar um milagre. A sua rival Penina a irritava, fazendo ela chorar. Seu pastor, o sacerdote Eli, enquanto ela orava no templo, a chamou de bêbada. Olha só o que acontece quando um homem não é espiritual. Ela estava na igreja chorando, o sacerdote, em vez de acudir e abençoar ela, chamando ela de bêbada. Não soube discernir que ela estava derramando sua alma diante de Deus. Seu marido Elcana instou-se a desistir do seu sonho de ser mãe, dizendo que ela era melhor do que 10 filhos para ela, desestimulando a mulher a tirar aquele desejo que ela tanto queria ser mãe. Ana, porém, não desistiu e continuou insistindo com Deus, até que o milagre
aconteceu na sua vida. Por isso que eu peço que vocês nunca desistam do que vocês desejam. Persevere sempre nele. Pode Deus demorar a te entregar, porque Ele quer ver mais esforço no seu pedido. Ele quer ver mais garra na sua petição. Como Davi disse: eu não quero nada do Senhor que não me custe alguma coisa. Por isso que a gente, quando recebe as coisas com muita facilidade, sai com muita facilidade. Eu sempre quis as coisas de Deus através do meu trabalho, das orações, do sacrifício, né? A gente dá mais valor nessas coisas do que quando vem tudo na mão de graça. E essa mulher, Ana, foi vítima da hostilidade de Penina, do engano de Eli e da racionalização de Elcana, mas ela não desiste de esperar em Deus. Mas uma segunda coisa que eu aprendo aqui é que Ana é estéril, mas ela ora pelo filho antes de nascer. Ela ora pelo seu filho antes mesmo dele nascer. Se você observar o verso 18 e 20, ela fala para Deus: pede um filho homem, e diz: se o Senhor me der esse filho, eu vou entregá-lo ao Senhor. Falta muita coisa para a gente oferecer para Deus. Por não saber pedir, as coisas espirituais e materiais demoram a vir. E ela logo tratou de entregar para Deus. Ana orou por Samuel antes mesmo de ela conhecer Samuel. Ela disse: por esse menino, ora eu, antes de Samuel ser gerado no seu ventre, ele foi gerado no seu coração. Antes de ela chorar pela dor de parto, ela chorou diante de Deus pelo filho que não tinha. Ana é estéril, mas ela ora. É estéril, mas espera um milagre. É estéril, mas ela crê na palavra e é curada emocionalmente e fisicamente. Está aqui o resultado para vocês. Aqui não é desistência, nem virar as costas, mas é perseverar em oração todo dia pelo alvo que está dentro de vocês. Não veio hoje, volta amanhã na oração. Não veio amanhã, continue orando a Deus. Não se entrega facilmente o projeto que está dentro do teu coração. Meus irmãos amados, hoje temos muitas mães modernas, mães talentosas, mães intelectuais, mães ocupadas, mas poucas mães de oração. Não vou perguntar quantas aqui fazem isso. Sei que você trabalha, talvez já está aposentada, é intelectualmente inteligente, faz tudo isso, mas eu não sei se são mães que oram. A coisa mais importante que uma mãe pode fazer pelo seu filho é orar todos os dias por ele. Meus irmãos amados, como é importante quando temos uma mãe que dentro de casa não descuida dos filhos na oração. Por isso que essa modernidade de hoje atrapalhou muito a conduta das mães. As mães se modernizaram demais e deixam seus filhos para trás e querem exigir deles que eles sejam homens ou mulheres na sociedade, ou bem vistos, ou bem financeiramente. Tudo vai depender exatamente do que vocês deram para eles quando eram crianças. Quando eu olho para essas crianças vindo só domingo à noite para a igreja, fico preocupadíssimo. Eles vão crescendo, mas a semana toda, de segunda a sábado, quantas informações seus filhos recebem pela televisão, pelas escolas, pela vida como normal. Não é uma classe dessa, não é um culto somente assim que vai mudar eles, não. É o que vocês fazem em casa por eles, para que eles tenham paixão por Deus e pela igreja,
é o que vocês estão oferecendo em casa para os seus filhos. Houve também uma terceira reação de Ana. Ana recebeu de Deus um filho, mas ela consagra de volta para Deus esse filho. Ela devolve para Deus esse filho. Nós temos hoje um quadro pintado em que mal o filho já nasce, o pai e a mãe já entrega a ele e pensa: meu filho vai ser médico, vai ser você, mas nunca esquece que quem deve reger sua casa ainda é Deus. O mundo está adotando muita família. O mundo hoje adotou, o diabo adotou praticamente grande parte daqueles que rejeitaram a Deus. Se vocês não sabem, tomem conhecimento disso. Toda essa atrocidade que temos hoje na sociedade é porque os pais deixaram os filhos e abandonaram eles, e o diabo passou a ser pai de todos eles, dando para eles um caminho, dando para eles uma mudança de comportamento de sexo, dando para eles um caminho de droga, de assassinato, de estupro, de pedofilia. Nós estamos vendo aí que os pais deixaram de ser. Hoje Satanás é o pai que está tomando conta de muitos filhos, por falta dos cuidados dos pais. A igreja aqui não é responsável pela educação do seu filho. A igreja aqui, ela ensina a sua palavra. Cabe cada um de vocês em casa continuarem dando assistência aos seus filhos dentro da palavra, num comportamento exemplar de oração. Ontem o pastor tocou num assunto importante, disse: hoje os pais nem em casa oram. Marido e mulher e filhos não oram. Passa anos sem orar. Ana não apresentou o seu filho como um troféu de sua vaidade pessoal. Ela sabia que Samuel veio de Deus, que era de Deus, que devia ser consagrado de volta para Deus. Ela o prometeu a Deus e o devolveu a Deus. Samuel não foi um grande filho, não foi apenas um grande filho, mas foi também um grande homem, o maior da sua geração. Ele foi o maior profeta, o maior sacerdote e o maior juiz da sua geração. Olha isso, o serviço de um filho na causa de Deus. Reportagem que eu vi ontem pelo Cabrinho. Essa molecada de 12 anos agora cantando rap, cantando funk, usando de palavrão, e os pais concordando com a atitude daqueles meninos que não sabem nem o caminho de casa, que não sabem nem para o banheiro ainda, já está com um monte de mulher do lado, pelada, dançando ao lado dele sensualmente. Essa é a geração que agora que vai acontecer. Essa é a geração mirim, que está tomando um rumo de músicas funk, com palavrões e com um monte de mulher nua, seminua ao lado deles. E os pais aprovando, e a mãe dizendo assim: não, eu gosto, porque quando eu era menor, quando eu era solteira, eu também frequentava muito forró, frequentava muito balada. Quer dizer, a própria mãe dando apoio ao erro que está se começando cedo na vida de um filho. Essa é a sociedade nossa, irmãos. Essa é a sociedade que está envolvendo a vida da igreja, que não abre os olhos, que pensa que é moda, que pensa que tudo é bonito. Samuel foi um homem que foi entregue para Deus, e Deus usou conforme a liberação foi da mãe, conforme foi a liberação do desejo dela. Nossa, é tão bom ver um filho que é médico, né? Doutor, ganhando 100 mil por mês. É legal demais, né? Mas antes de vocês pensarem nisso, deixa que Deus decide. Deixa Deus decidir, que é melhor Deus usar seu filho para levar milhões para o céu do que eles com o dinheiro deles para o inferno. Precisamos de mães que ousem consagrar seus filhos para Deus. Quando vocês trazem eles aqui no altar para o pastor consagrar, honra isso aqui. Honra seus filhos quando trazem para cá. Aí coloca os filhos em tudo quanto é coisa, bota o filho para lutar,
bota o filho para aprender o que não dá. Meu Deus do céu, consagrou o filho aqui. Consagrou para quê? Vai entregar lá para capoeira? Vai entregar lá para alguma coisa, para satisfazer o ego do filho? A consagração que vocês fizeram aqui com os seus filhos não pode alterar o destino deles, não. Se o fizerem, vão dar conta do que fizeram. Ana consagrou o filho e foi por uma causa que Deus precisou dele, numa época remota, que não tinha profeta naquele momento para ter a boca de Deus para falar. Precisamos de mães que abram mão dos seus filhos para realizar os grandes projetos de Deus, que não se preocupa, deixam eles vir para a igreja. Tem pai reclamando: por que tu vai para a igreja toda hora? Você quer que seu filho vá para o motel ou boteco toda hora? Se é falta de sabedoria falar essas besteiras, essas asneiras. Dê graças a Deus pela sua filha querer vir para o culto toda hora. Dê graças a Deus pelos seus filhos querer ir para a escola, para a igreja. Não tire esse ímpeto deles. Não tire. Não tire esse desejo dos seus filhos de querer a igreja. E tem um detalhe: por falta dos cuidados dos pais, muitos filhos hoje não querem mais estar na igreja. Por sua culpa. Por sua culpa. Olha, você fala: filho, vamos para a igreja. Não, pai, não quero não. Cuidado, meu Deus do céu. Começou uma grande luta agora que você vai ter dentro do coração. Porque quando ele queria, você não tirou, você tirou. Quando ele queria vir, você não quis dar o apoio que ele precisava. Quantas vezes a Jaqueline, Jéssica, Jenny, agora no final mais a Jaqueline solteira, vem para a igreja e fica o dia inteiro aqui. Eu vibro, fico alegre, porque ela está na casa de Deus aprendendo a servir o Senhor, está cuidando da vida dela espiritual, está aprendendo na casa de Deus o crescimento. E enquanto os pais: está na igreja para quê? Aí daqui um tempo apaga a língua mortífera, por não ter obedecido a Deus. Ana entendeu o Salmo 127. Os filhos são flechas na mão do guerreiro. Eles são carregados e depois lançados para longe, para o alvo. Meus irmãos amados, Ana devolveu ao Senhor Samuel num tempo em que poderia ter justificado as desculpas. Eli estava velho demais. Os dois filhos de Eli eram filhos de Belial, não eram homens que podiam conduzir a casa de Deus. Essa mãe, entretanto, foi perseverante na busca e fiel na entrega. Estava tão difícil naquela época de homens para falar a palavra de Deus, que os que tinham eram relaxados. Deus precisou que uma mulher sangrasse na presença dele, chorasse, debruçasse, entrasse em angústia de alma, para Deus liberar a madre dela, através do seu marido Elcana, para que nascesse Samuel, numa época tão difícil que existia, como hoje tem. Mesmo assim, que essa quantidade de homens que tem, uma grande parte deles não são mais homens, já mudaram seus instintos. Eu disse ontem que uma nova raça está saindo aí, uma nova raça está surgindo, de destruição total da família. Em quarto lugar, Ana compreendeu que Deus é soberano na realização de sua vontade em relação aos nossos filhos. Ela entendeu que Deus é soberano. Precisamos de mães que insistam com Deus em oração, mas que descansem na providência de Deus em relação aos seus filhos. Ana entendeu que Deus é quem dá a vida e tira a vida. Deus é quem exalta e quem rebaixa.
Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eucana pensou que o tempo dos milagres já havia acabado, e ele encorajou sua mulher a desistir de crer na sua cura. Mas a última palavra não é da ciência, é de Deus. Ele pode intervir. Ele ainda faz com que a mulher estéril seja alegre e mande filhos. Deus não abdicou do seu poder. Ele ainda nos diz: se creres, verás a glória de Deus. Ele que comanda o universo, Ele que determina o que vai e o que não vai acontecer. Meus irmãos amados, não abra mão de esperar coisas de Deus, de coisas novas na sua vida e também dos seus filhos. Ele pode fazer com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos. Ele pode converter vales em mananciais, lágrimas em cânticos de júbilo, solidão em festa, derrota, retumbantes em vitórias. Mas uma segunda causa trouxe para a vida de Ana uma mulher que não desiste de ensinar o filho. Está aqui, ó. Quantas mães desistiram de ensinar seus filhos a palavra de Deus? Dentro de casa, seus filhos ficam o tempo todo na televisão, com gibi, com revista, com iPad, iPod, celular, com tablet, mas você não senta com ele para gastar tempo. Não vem chorar depois não, viu? Vem reclamar. Vai levar burdoada se vir reclamar. Não para ensinar. Pensa que o filho vai crescer na inteligência da informática e deixando ele à vontade. Cadê você que não senta com ele com a Bíblia? Filho, vem cá, o Salmo diz assim, o Senhor diz assim. Ana gastou tempo ensinando seu filho Samuel a palavra de Deus. Ei, como é que alguém pede um filho e devota a Deus e o abandona ele? É a mesma coisa as mães que eu consagro seus filhos aqui no altar e no meio do caminho os abandonam sem ensinar mais nada a palavra de Deus. É o que estão fazendo. Você sabe que muitas mães que consagram os filhos aqui não voltam para a igreja mais? O diabo vai atrás deles. Elas pensam que fazendo isso está tudo resolvido. Elas são redondamente enganadas. A consagração que se dá ao filho ao trazer para a igreja é vocês continuarem cuidando deles. É vocês sentando com eles, como eu vi minha esposa Sônia, cheguei quantos e quantos anos chegando em casa, minha mulher sentada na sala, cuidando, ensinando a Jenny, ensinando a Jéssica, que está lá no recanto hoje, ministrando, e a Jaqueline. Um dia que minha esposa falou assim: meu bem, eu dei a opção para ela, falei: você quer trabalhar ou você quer cuidar dos nossos filhos? Eu falei assim: se você puder cuidar de mim, eu fico cuidando dos nossos filhos. Você está fechado. Mas a feminista hoje é diferente. A feminista quer dar uma de macho. Quer largar tudo, cuidar de tudo, botar os filhos na mão dos outros. Não vem reclamar não. Não vem reclamar não. Tudo que semear, vão colher. Eu não sou palhaço aqui de pastor. Eu levo a sério minha vida. Eu levo a sério o que eu sou, o que eu faço, o que eu falo. Posso não ter uma multidão aqui dentro, mas o que eu tenho de vocês aqui é o que eu sou. E estou ensinando para ter qualidade de vida. Não adianta a quantidade de gente que não quer compromisso com nada. Responsabilidade com tudo, com o filho, com o marido, com o esposo, com o casamento, com Deus, com tudo. Não adianta isso. Está assim, ó, lotado de gente por aí. Entra a igreja para ninguém olhar nem para a cara deles, pelo que eles fazem lá fora. Mas vão ser cobrados. Todo mundo vai ser cobrado. Nunca.
Ninguém vai escapar. Aí alguém fala assim, posso até pirado. Vai chegar o dia. Quando chegar, você vai ver. Ela não desistiu de ensinar o filho. Olha o que o versículo 5 diz. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a mão. Mas o livro de 2 Timóteo, é uma outra parte que eu quero ler para vocês. 2 Timóteo, no capítulo 2, quero que vocês possam só me acompanhar aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, olha o que acontece aqui, verso do 1 ao 5. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Eunice, uma mãe que compreende que o ser vem antes do ensinar. Eunice aprendeu com sua mãe Lloyd, e agora passa a seu filho Timóteo. Primeiro ela é, depois ela faz. Primeiro ela demonstra, depois ela ensina. Primeiro ela testemunha, depois ela transmite o ensino. A fé sincera que habitou em Timóteo, primeiro habilitou em sua mãe. Para que o filho seja um homem de Deus, precisa que a mãe seja habilitada também. Dá a tua mãe habilitada para cuidar do crescimento do filho. Filhos que vão para a cama que ninguém ora por eles. Eu não sei quanto tempo tem que você não bota a mão na cabeça do seu filho, da sua filha, para orar ao dormir. Quantas noites eu já levantei na minha casa, de madrugada, e levantava as mãos sobre os quartos delas. Deus guarda minhas filhas, que elas possam tomar decisões corretas, livra elas de todo mal. Eu colocava a mão na porta do quarto da minha mulher, abençoava ela, abençoava minhas filhas, cada uma delas, Senhor, livra minhas filhas do mal, não deixa Satanás destruir seus futuros. Preserva toda a nossa casa, cuida de nós para que a gente não venha fracassar no ensino e nos teus cuidados. Olha o que Timóteo foi para Deus amanhã. Um homem, porque a sua mãe cuidou dele, ensinou ele. A educação cristã começa no lar. Deuteronômio 6, do verso 1 ao 9, nos revela que os pais primeiro amam a Deus e depois transmitem a seus filhos. Se os pais não amam a Deus, o que vai transmitir para os filhos? Nada. É só futebol, compra para o filho calção do time, tênis do time, camiseta do time, cueca do time. Já começa cedo levar a criança a idolatrar esse monte de gente que não vale o níquel, um monte de homens safados que tem 10 mulheres. Como é que a gente tem coragem de falar coisa de Neymar, moleque de 3 anos que já deitou não sei quantas mulheres? O que esse cara tem para mim de exemplo? Nada, absolutamente nada. Aí se olha para a Vera Fischer, aí se olha para aquela Galisteu, Eliana, mulheres que não têm moral, que largam o marido, não querem nem filhos, para onde divide a herança.
pensando o que, meu chapa? Que a vida é assim? Não. Tem que levar a sério a vida cristã, irmãos. Que muita gente hoje não quer. Prefere ir para a igreja onde ninguém toca na vida dele, no pecado, nem fala o nome dele. Cada um faz o que quer. As mães são como espelho para os filhos. Estou falando de mãe, só hoje porque é o papel da mãe, dia da mãe. O espelho não grita, o espelho revela. Há 4 marcas do espelho. Quer ver qual que é? Primeiro, o espelho é mudo, não fala, mas ele demonstra, não grita aos ouvidos, apela só pelos olhos. 2, o espelho deve ser limpo. Um espelho cuja embaça a visão é como um reflexo da lua poça de águas turvas. A lua está lá, mas não conseguimos vê-la com nitidez. 3, o espelho deve ser plano. Um espelho côncavo ou convexo distorce a imagem. As mães precisam ter vida irrepreensível se querem ensinar com eficácia. E 4ª característica do espelho é que o espelho deve ter luz. Sem luz podemos ter olhos, mas não enxergamos. Sem a luz da palavra, não podemos ensinar os nossos filhos. Eu já cheguei de frente do espelho de noite, não dá para ver nada. Está lá, só aquele vulto. É igual a palavra de Deus quando a gente não ensina os filhos com a palavra. Fica desse jeito. Mas Eunice ensinava Timóteo desde pequenininho. Quem quiser acompanhar, está em 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. Olha quem está falando para quem? Timóteo aprendeu da mãe, desde pequeno. Tu, porém, permanece de alguma coisa que foi ensinado por alguém. Por quem? Pela mãe. Porque a mãe tem mais tempo. Por falta da qualidade de homens hoje as mulheres se colocam em posições que não era para estar. Se as mulheres cuidassem mais de casa e os maridos fossem homens de verdade, nós tínhamos hoje uma sociedade diferente. Mas olha a situação que está. Um monte de homem frouxo, que não vai no vintém, não trabalha, virando gay, homossexuais, e as mulheres tendo que assumir posições que não era para assumir. Coisa importante é quando a mãe está dentro de casa cuidando dos filhos que nascem. Ela vai ensinar o filho, ela vai ter um futuro promissor. Tanta mulher hoje rica que não tem um filho para cuidar, e quando tem, é lésbica, é gay. Você vê na televisão tanta gente que é aí importante, está lá com um filho que é lésbica, que é homossexual, que é gay. O que adiantou? Hein? O que resolveu? Porque nós não tivemos zelo pela palavra de Deus. Por isso o ensino começa na vida intrauterina. Os filhos estão absolutamente antenados. As mães precisam aproveitar as oportunidades e ensinar seus filhos desde a mais tenra idade. O mundo está ensinando nossos filhos, a televisão está ensinando nossos filhos, o MTV está ensinando nossos filhos, a escola também ensinando nossos filhos. Eles estão expostos a muitos mestres, a muitas influências. As mães precisam trabalhar com muita consciência
para instilar no coração dos filhos as sagradas letras. Eunice fez isso e seu filho tornou-se um pastor de almas, um homem poderoso nas mãos de Deus. Joquebede, mãe de Moisés, é um dos maiores exemplos que temos na Bíblia de investimento no ensino. Ela não desistiu de amar nem de sonhar, mesmo num tempo de terrorismo contra a família. Os egípcios agiram com astúcia, sistema socioeconômico opressor, o sistema político despótico, agonia social profunda, sistema manipulador da vida. Deus é o dono e o Senhor das circunstâncias. Deus estava à frente daquela história. Ele se importa com a família, com o nascimento de uma criança. Deus resolveu 4 problemas. Em primeiro lugar, o problema sentimental. Ouça isso: o filho seria criado pela própria mãe, mas Deus deu-lhe todo o afeto. Num tempo de terrível perseguição, Joquebede pôde criar e cuidar do seu filho abertamente, sem se sentir ameaçado. 2, problema econômico. Joquebede foi paga regiamente para cuidar do seu próprio filho, e isso pela filha do homem que tinha tentado matá-lo. Chama-se a isso de humor divino. 3, problema da educação religiosa. Os poucos anos que Moisés passou junto de sua mãe ajudaram a determinar seu futuro, deixaram marcas indeléveis em sua mente. Revela que a educação recebida na infância não se desfez com anos de estudos na Universidade do Egito. Em 4º lugar, o problema da formação cultural e científica. Moisés, como filho de uma família escrava, estava agora estudando nas melhores universidades do Egito. Como filho do rei, tendo educação do príncipe, Deus estava preparando Moisés para libertar o povo. Joquebede concebeu seu filho e não desistiu dele. Os anos que ela passou com Moisés foram suficientes para plantar no coração dele as prioridades de Deus. Quais são as prioridades que vocês pais depositam no coração dos seus filhos? Depois de certa idade, eles não querem mais. Não, pai, quem manda em mim sou eu. O tempo que era para corrigir era pequeno, desse tamanhozinho aqui, ó, ainda dá para cuidar. Depois que chega a adolescência, eu só estou preocupado. O senhor já dá para cuidar. Eu só estou preocupado, sabe o que é? Essa geração de adolescentes mirins, 12 anos, cantando essas músicas, usando palavrão e cenas sexuais. Viu? Essa meninada vai dar trabalho. Sai a estatística que foi feita ontem, a quantidade de adolescente grávida. Você sabe quantas relações sexuais essas meninas vão sem calcinha nesses eventos? Elas têm 3, 4 relações sexuais naquela noite, sem calcinha que elas vão. Tudo grávida, sem filhos, sem marido, não sabe quem é o pai. O que vocês acham que vai ser amanhã? Então nós que estamos dentro da igreja não podemos descuidar. Nós não podemos dizer que não fomos ensinados, que não fomos corrigidos e que não fomos orientados. Cada dia mais que se passa, essa situação vai agravando cada vez mais. E os pais não sabem mais o que fazem. Por quê? Porque tiveram um passado negro, tiveram um passado sombrio, não buscaram a Deus quando precisou. Hoje tem muita gente à procura de Deus para resolver seus problemas, mas esquece que coisas que ficaram atrás, que não tiveram perdão, dos pais, não tiveram perdão do que fizeram. Hoje muitos filhos que erraram, eles entram num relacionamento e não pedem perdão para o
pai, para a mãe, para a moça da mãe, como mexeu com elas. Aí carrega no lombo deles a maldição e vai descer em quarta geração. É tão difícil entrar essa cabeça da gente. É cada rebeldia mesmo que somos. Rebelião. O sistema que vive no mundo é cruel. Esse sistema do mundo é difícil. O sistema é terrível. Eu não imaginava isso. Eu conversando com um amigo meu, pastor. Ele falou assim: pastor, você vai lá no Rio de Janeiro, no morro. Ele me contou lá, me falou qual era o morro. Eu fiquei impressionado quando ele me falou uma coisa que eu não acreditei. Foi feito lá um trabalho, um show gospel, naqueles armazéns que tem lá, naqueles ginásios que tem. E os traficantes que mandam no pedaço. Chegaram e falaram assim: olha, pastor, o senhor vai ter que ficar até 10 horas aqui com o show. Depois vai entrar o funk. Eu, tudo bem, eu começo aqui 6 horas e termino 10. E o povo da igreja foi, cantaram, participaram. Quando ele estava para terminar lá, faltando, quando foi 9h30 da noite, para as 10 horas, o pastor ficou impressionado de ver a fila que estava tendo de meninas e rapazes. Dava a volta no quarteirão. Sabe o que é que o rapaz falou para ele? Que o pastor está vendo essas meninas tudo aí, ó, tudo sem calcinha. Se perguntar para que não, né? Tudo sem calcinha. Aí eu pergunto a vocês: cadê os pais deles? Olha só a mistura que o nosso país hoje vive. E a gente está aqui pregando a palavra, prega, entra na cabeça, não entra de jeito nenhum, não entra, não desce. Lá vai para 2.000 pregações, não muda ninguém. É um negócio extraordinário que nem eu entendo. Eu também não quero nem entender. Por que a gente não toma posições? Invista na educação espiritual dos seus filhos. Cadê a escola dominical que você fica dormindo o dia inteiro? Isso não existe. Vou continuar batendo até você entender. Ache ruim quem quiser. Fique em casa dormindo até 10 da manhã, 11 da manhã. Quem poderia estar dentro da igreja e seus filhos aprendendo a palavra de Deus cedo, para ter vontade de vir para a igreja para cantar. Ô pastor, quero cantar. Cadê os filhos que não cantam? Seus filhos não têm interesse para cantar em nada. Agora corre para comprar balinha, para passear no parque, para assistir desenho, para levar ele para ver uma turma da Mônica. Aí todo mundo corre, gasta dinheiro, é terrível. Mas para a casa de Deus, investimento é zero. Muitos hoje deixam seus filhos crescerem depois de eles escolherem o caminho para que eles sigam. Deixa eles crescer primeiro em vez de usar esse filho. O caminho é esse aqui, ó. Aí deixa os meninos crescer tudo para que eles decidem o caminho que eles vão tomar. Quem tinha determinação era vocês. Igual fez Ana, igual fez Joquebede, igual fez Eunice. Olha esses meninos aqui, tudo serviu a Deus, o reino de Deus, não foi servir Satanás. Mas cadê você que é para dar presente, não dá? Não adianta reclamar não, irmãos. Pelo amor de Deus, não vem depois chorar não. Não tem choro não. Nós escolhemos o nome, as roupas, a comida, a escola para os filhos. Não escolhemos o mais importante. Josué, o líder do povo de Deus, disse: eu e a minha casa serviremos. Isso é cabra macho. Lá dentro não entra música mundana, não entra coisa errada que o marido faz dentro de casa,
não compra as coisas erradas, não assiste coisas erradas. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Pode servir vocês o capeta, o diabo, serve cavalo, serve quem vocês quiserem. Mas dentro da casa de muito crente é uma bagunça, cheia de porcariada que assiste, que falam, que xingam, que brigam, que deamoestam. Está lá os filhos tudo olhando. Pai, não faz isso com a mamãe não. Mãe, não faz isso com o papai não. Eunice ensinou Timóteo desde a sua infância. Eunice ensinou Timóteo para a salvação. Verso 15. Eunice entendeu que seus filhos precisavam de salvação. Eu quero perguntar aqui vocês pais, seus filhos precisam de salvação? Você entende isso? Todas as crianças pequenininhas é tudo filho da ira. Não adianta você reclamar e resmungar. Tudo aqui é filho da ira. E quando eles não aceitarem a Jesus como Salvador, não são salvos. Você pensa que bonitinho o nenenzinho, que lindo, tá certo, mas ele é filho da ira, diz a Bíblia. Para que ele possa ir para o céu, essas crianças têm que conhecer Jesus cedo, têm que aceitá-lo como seu Salvador. Quantos pais que não pregam a salvação dos próprios filhos? Quantas mães que passam o dia inteiro em salão, fazendo academia, buscando embelezamento corporal, gastando rios de dinheiro para ficar bonita. Eu não sou contra isso não, mas não pode abandonar. Nasceu, tem que cuidar. Você casou para seu marido, tem que cuidar. Então fica solteiro o resto da vida e morra só. E você que é mãe, todo mundo não vai cuidar, morra sem filho. Mas não gera filho para o diabo não. A maior necessidade dos nossos filhos não é sucesso, é a salvação. Não fica preocupado com o seu filho de ter. Preocupa-se ele aceitar Jesus como Salvador, para que ele testemunhe de Cristo cedo. Seja um menino virgem, seja uma mulher virgem, viu? Virgem. Homens que guardem sua santidade para tirar com a sua mulher. Mulheres que guardam sua santidade para tirar com o seu marido. Eu sei que quando eu falo nisso, muita gente fica triste. Não tem problema não. Pode ficar triste hoje. Mas se você tiver arrependimento, for para os pés de Jesus pedir perdão, Jesus vai te ensinar a você se levantar de volta. Vai te ajudar a olhar para frente, a recomeçar a sua vida espiritual, a recomeçar uma vida de santidade diante de Deus. Precisamos de continuar pregando a verdade. As mães modernas de hoje abandonam muito os seus lares. Desculpe falar isso, mulheres, mas as mães modernas hoje estão deixando muito a desejar. Uma grande paz, não se fala em casamento mais. Quando é que se fala em casamento aqui? Não está se falando mais em casamento. Não está se falando mais em casamento. Uma grande parte quer ficar sozinha, ganhando seus 5 mil e mandando a vida dela. Sai com hoje, sai com amanhã, vai para o cinema, vai para o botequinho, vai passear onde quer. Escuta essa aqui, eu ouvi aqui, ó. Eu acho que eu ouvi essa palavra aqui. Não sei se foi uma Ebenezer que me falou, não lembro quem foi, mas alguém foi viajar para a Bahia, uma menina, uma moça, trabalha aqui em Brasília. Aí foi na Bahia lá passar o carnaval. Ela tinha uns 20 e poucos anos,
Chegou numa festa dessa assim, veio lá, engraçou lá com um baiano. Poxa, arretado. Gostou do baianinho. Não é porque é baiano não, porque ela foi para lá, a história vem de lá. Pode ser em qualquer outro estado. Aí ela ficou lá, acho que foi 7 dias, e com ele. Aí já viu, né? Motelzinho pra cá, motelzinho pra lá, baladinha pra cá, baladinha pra lá, e ela. Quando foi para ela voltar, ele entrega uma carta para ela. Se você vai ler essa carta, quando você descer do avião em casa, não abre aqui não, tudo bem. Ela pegou a carta, guardou na bolsa, 2 dias para abrir no avião, mas pediu para abrir quando chegasse lá, rapidinho chego. Ela chegou em Brasília, desceu no aeroporto, ela abre a carta. Quando ela abre a carta e lê, estava escrito assim: bem-vindo à família dos Aidéticos. Quarto e último lugar, Eunice acreditava na eficácia da palavra de Deus para levar seu filho à conversão. Eunice ensinava as sagradas letras. Ela confiava na eficácia da palavra de Deus para levar seu filho à conversão. Hoje estamos vendo uma geração analfabeta da Bíblia, analfabeto de pai e neto. Sabe de nada. Carrega a Bíblia, carrega. E hoje carrega a Bíblia através do celular. Veja a pastorada aí, o celular, rapaz, eu fico, meu Deus do céu. Os crentes, bota no bolso, o pastor fala, vamos ler Timóteo e tal. Pá, pá. Ele aproveita e já viu esse e-mail dele, tudo que está ali. Já viu os WhatsApp que ele recebeu. Irmão, nós estamos simplesmente regredindo. Recebemos um elogio aqui, que vieram aqui na igreja e falaram assim, pastor, só dá de parabéns, porque na sua igreja ninguém usou celular. Ninguém está lendo, vendo o celular, estudando a Bíblia no celular. Peço a vocês que nunca façam isso. Nunca. Anda com a palavra de Deus. Eu não lembro lá na Bíblia que Jesus mandou, meus filhos, quando surgir a tecnologia da internet, pode ler a Bíblia através do celular, através dos programas que você tem. Não foi isso que a Bíblia fala. A palavra de Deus deve estar guardada no nosso coração. Não temos que envergonhar da palavra de Deus. Foi o que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Tem crente que não sabia o que é Bíblia, que nunca comprou um, nem sai com ela, nem anda com ela. Por isso que nossos filhos crescem desse jeito. Um belo dia aqui, uns 3 anos atrás, tinha um membro aqui da igreja, casado com 2 filhos, bem rebeldezinho. Aí eu peguei, meu irmão falou assim para ele: rapaz, anda com a Bíblia. Falou para o filho desse irmão. Aí ele virou e falou assim: para que eu vou ler Bíblia? Para que eu vou usar a Bíblia se nem meu pai usa? Vou falar aqui não, você sabe quem? Joga a resposta que foi dada pelo filho. Nem meu pai usa, por que eu vou usar? Assim, ó. Nem meu pai, por que eu vou usar? Eu dou a mãozinha assim, toda razão. Mãe, estuda a Bíblia com seus filhos. A palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro depurado. A palavra de Deus é mais gostosa do que mel e o desfilar dos favos. Ensine andando pelo caminho, ao levantar e ao deitar. Por isso, Eunice ensina seu filho a ter uma fé salvadora, centrada na pessoa de Jesus. Eunice sabia claramente que a salvação não é uma questão de mérito, de obras ou de virtudes privilegiadas. Ela sabia que a salvação vem pela fé. Por isso precisamos levar nossos filhos a Cristo, dar a eles não apenas o pão que perece, mas o pão da vida. Eles precisam de conhecer que só através
dessas mães que às vezes trocou o lar pelo emprego e não tem tempo de sentar para cuidar deles. Que pena, hein? Que hoje você não pode controlar mais isso. Aqueles que ainda podem fazer, não fazem. Que pena que você não está vendo os seus filhos crescerem na sua presença. Quando pensa assim, nossa, minha filha, já cresceu desse tanto? Estou dentro de casa e não vi. Claro que não viu. Não está lá mais. Chega só de noite. Está dando traz o pão que perece, mas está perdendo o mais importante, que é seus filhos diante de Deus. Não estou pensando na velhice de vocês. Filhos guardados em Cristo vai cuidar de nós. Filhos largados e faz o que quer, não está nem para você não. Tu está pensando que ele vai dar para você depois de tudo? Não sentou, não corrigiu, não baixou por rede deles. Que conversa de direitos humanos me impediu o pai de ensinar o filho? Eu concordei com o pastor. Tem que disciplinar, sim, senhor. Tem que ensinar com a vara, conforme diz a Bíblia. E se alguém vier contestar comigo aqui, senta comigo, eu te ensino aqui na palavra. Tem que pegar assim a vara e ensinar o filho, para que amanhã o filho não te chame você, porque o senhor me corrigiu, não me ensinou. Não tente me corrigir depois de adulto, não. O pastor David Wilson, falecido, eu falei isso aqui uns 2 anos atrás. Ele estava num complexo penitenciário com quase mil adolescentes e jovens prisioneiros, assassinos, serial killer, estupradores. Ele pregando a palavra para esses moleques, o Espírito Santo fala com ele assim: pergunta para eles, quantos deles têm ódio de morte dos seus pais? Ele perguntou. Olha, eu estou perguntando, vou perguntar para vocês uma coisa que Deus está me falando aqui. Quantos de vocês que têm ódio dos seus pais de morte, se pudesse matá-los, mataria? 70% levantou. 70% levantou ódio dos pais, porque quando foi preciso corrigir, não corrigiu. E saibam vocês, adolescentes e solteiros, amanhã vocês vão ser pais. E se não obedecerem hoje, não tem esse negócio de ser filho de crente, crentinho, crentão, não mente, pastorzinho. Vai baixar o porrete em cima de você. Aqui ninguém escapa. Não tem esse negócio de ser filho de pastor, pastora, vai pagar do mesmo jeito, por causa da desobediência. 70% de filhos de ódio dos pais, porque os pais não corrigiram quando foi preciso, não disciplinou, não ensinou, não baixou, não deu castigo. Não é matar o filho, mas é ensinar. É pegar o menino, sentar na cadeira e pegar a varinha, conforme diz a Bíblia, e bater sem raiva. Mas fala assim: olha, não faça, não. Bater primeiro, depois explicar. Mas deixa ele crescer à vontade. Mas não bate, defende. É o pai que defende a mãe quando vai ensinar. É a mãe que defende o pai quando vai ensinar. Não, bate, não, você é louco, deixa o menino. Pois é. Aí quando passar uns anos aí, vira aquilo que você não quer. Não é botar o filho em joelho aqui sempre de feijão. Não é pegar o chicote ou a mangueira ou a janela, não. É a varinha. Escute, a varinha é para criança. A gente só ensina é quando está pequeno. Depois de cavalão, ninguém consegue mandar ninguém. Tá bom? Não tenta pegar sua filha que está depois de 15 anos, 14 anos, cheia de molete aqui dentro, que está apaixonado, que está vendo porcaria, chega em casa hora que quer, querer mudar ela agora não. Por isso que a maioria sai de casa cedo e vai se misturar com o que não presta. O caminho agora é pegar do jeito que está aqui, o pequenininho, senta aqui, aí vai ter que ser exemplo. Nós temos que ser modelo para ele sempre. Então, mãe, você que tem chance, você que tem oportunidade, faça isso. Ajude
resolva para que as mães imitem essas mulheres aqui. Imite Ana, Joquebede e Eunice. 3 mulheres que eu trouxe para vocês hoje. Tá bom? Ana, mãe de Joquebede, mãe de Eunice, mãe de. Consegue esses exemplos? Tudo que eu preguei está na Bíblia. Só que você acompanhou ele não. É só você acompanhar a palavra de Deus. E você com certeza fará uma excelente vida familiar e crescerá seus filhos sadiamente na presença de Deus. Mas pastor, e se ele ensinar e lá na frente ele tomar uma decisão contrária? Isso é problema dele. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar. Faça a sua parte. A probabilidade de desviar é muito remota. Mas se vocês continuarem distantes como estão, deixa na mão de empregado, deixa na mão de todo mundo. Quem é que leva, quem é que cuida geralmente dos filhos nossos? A avó. Aí a avó assume o papel que não é dela. Viu? As mamães aí tomaram consciência que vó não é para cuidar de filho nosso, não. Bom? Vó é para cuidar dos filhos nossos. O papel de vó, sabe o que é? É dar presente e passear. Tem de cuidar com você que pariu, então você cuida. Mas por causa dessas feministas, dessa geração que está aí, ao lado está acabando. Não se fala em casamento, não se fala mais em nada. Meu Deus do céu, a geração de adolescentes. Fiquei impressionado lá que pela pesquisa lá, 3.200 adolescentes nesses trabalhos de funk estão grávidas. 3.200 adolescentes. Viu? Nesse trabalho de funk que eles fazem, isso só lá no Rio, fora do Brasil. Que Deus possa nos abençoar e ter misericórdia de todos nós, nos livrando dessa mancha, essa marca negra que paira sobre a sociedade, e que a gente possa ter mais cuidado com a nossa família. Aqui ninguém pode tratar a família como descartável. Cuide bem do seu lar, guarde bem sua casa. Que o Senhor seja contigo. Fiquemos de pé. Vocês imaginam o papel do pai nessa hora? Quantos homens que relaxaram na condução do caso? Quantos homens que deitaram com outras mulheres que não foi sua mulher? Meu Deus do céu. As igrejas que é para pregar a verdade ficam tentando encobrir o erro dos outros, né? E tem um detalhe que eu quero fechar para vocês aqui. Toda a mudança que houve nesses 30 anos para cá, nesse século, nesse primeiro século 21, que tem apenas 15 anos, né? Estamos em 2000, século 21. Temos apenas 15 anos, apenas esse século 21. Eu vou trazer aqui a existência do século 20, que nós estávamos nele também, nascendo no século 20. Quem tem 15 anos aqui, nasceu no século 21. Quem tem mais de 15 anos, nasceu no século 20. Do século 20 para cá, esses 100 anos do século 20 para cá,
a sociedade, o mundo virou de perna para baixo. E hoje, dizer para vocês que Satanás foi muito paciente em esperar 21 séculos passar, para hoje está essa desgraça no meio da sociedade brasileira. Essa maldição que entrou no país e no mundo. Tanto crime, quanto sequestro, quanto mudança de sexo, quanto tudo. E sabe quem são os culpados dessa mudança? Do século XX para cá, vou dizer, desde quando nasceu tudo. Começou lá com Adão e Eva. Mas a responsabilidade maior de toda essa catástrofe dentro da família, exclusivamente, totalmente, de responsabilidade do marido e da mulher. Eu não vou atribuir tudo a Satanás, mas quando eu me comportei errado, Satanás foi convidado a entrar na minha casa. Quando eu comecei a fazer suas vontades, ele entrou sem eu falar, verbalizando, mas ele entrou pelos meus atos, dominou a família, mudou os filhos, e agora vemos uma sociedade que não se porta mais na família. Que os irmãos possam ter cuidado de preservar o que ainda tem, o que ainda resta. Não jogue a sobra fora, mas cuide do que vocês ainda têm. Pai, eu quero nessa noite entregar nas suas mãos cada um de nós que aqui estamos. Vemos aqui o papel de Ana, uma mulher desejosa de ser mãe, mas ela, por querer ser mãe, ela fez um voto com o Senhor. Ela pediu a vida de um filho, mas ela também entregou-se com as mãos. E esse menino, quando nasceu, foi tão importante para aquela época que o Senhor usou como uma forma extraordinária em Israel. Samuel foi um profeta, veio no tempo que o Senhor precisou, mas precisava de encerrar a madre de Ana, para que esse filho não viesse de qualquer jeito. O Senhor permitiu que, encerrando a madre dela, e ela teve essa consciência de ir para a oração, o Senhor usou um filho e foi entregue, não foi jogado. Samuel foi oferecido para ti. Não foi um filho bastardo, não foi um filho que nasceu fruto de prostituição ou de adultério. E aí o Senhor concede a bênção sobre o profeta Samuel no período mais difícil da terra. Então somente veio Joquebede quando nasce Moisés. De tudo aquilo ela cuidou tão piedosamente daquele menino, até ser entregue para a filha de Faraó. E ele teve toda a educação egípcia, estudou nos melhores colégios daquela época. E olha o que ele só fez com um homem, usando ele na experiência, não como Samuel. Interessante, Deus, que o Senhor usa cada um dentro de um contexto diferente. Moisés, já com 80 anos, convidado pelo Senhor a assumir uma posição de herói. 40 anos depois, ficou 40 anos no deserto, 40 anos no Egito, e 40 anos ele aprendeu no deserto. E aí o Senhor convida ele para assumir uma posição diante da sociedade. Depois, meu Deus, veio Eunice com Timóteo. Tanto que Paulo fala bem de Timóteo, chama ele até de meu filho. Diz a ele para que ele guarde tudo aquilo que ele aprendeu, graças à sua mãe, que o ensinou a sua palavra.
Olha aí, meu Pai. Queremos filhos para a herança. Queremos filhos marcados com a glória do Senhor, que impacta este povo, que fale a verdade, que leve a igreja, que leve a vidas humanas nas tuas mãos. Deus, ajude essas mães. Essas mães precisam trabalhar para sobreviver, aonde os homens não assumiram a capacidade, não assumiram a postura que deveriam ter assumido junto delas. Nessas horas, meu Pai, só mesmo o Senhor para dar o livramento, só mesmo o Senhor para dar um outro caminho, para que essas mulheres possam ter a oportunidade de criar seus filhos dentro das suas casas, usando a sua palavra, levando a eles o comportamento, a educação, levando a eles o Senhor como Deus da nossa salvação. Te agradeço nessa noite. Sei que alguma coisa o Senhor há de fazer, tanto para aquelas que já são mães, quanto para aquelas que serão mães. E desde agora nós possamos aprender que não há outro caminho a tomar, a não ser levar todos os nossos filhos aos teus pés. Nos perdoa, Deus. Perdoa essa geração. Perdoa essa geração de homens que não assumiram os seus papéis. Perdoa também, meu Pai, muitas mães que não assumiram os seus papéis. Precisamos da sua misericórdia nesta hora. Entra o Senhor com providência diante desses fatos, para termos a alegria de ver nossos filhos crescerem, educados na palavra, respeitando as normas, respeitando a vida comum, a vida simples, e sendo homens decentes, mulheres honestas, castas, fiéis, que possam servir na tua casa com alegria. Que nesta noite gere essa palavra na vida e na alma de todos nós. É o que eu te peço agora e te agradeço em nome e para a glória de Jesus. E todos digam graças a Deus. Amém, igreja? Sei que você ama a sua família, vai lutar por ela, fazer o melhor no nome de Jesus.